Olá pessoal, eu sou Erisvaldo Correia e seja bem-vindo a mais uma videoaula aqui do nosso curso de C# para iniciantes. E na aula de hoje, pessoal, nós vamos aprender uma nova forma de trabalhar com estrutura de decisão. Nós trabalhamos até o prezado momento com a estrutura if e as várias formas de trabalhar o encadeamento, né? No caso, o if aninhado, o if com teste de múltiplas condições, ok? Mas agora nós vamos ver uma estrutura similar à do if, porém, essa estrutura se chama switch. Para quem já programou aí no Basic, né, no Visual Basic, por exemplo, ela é muito... é basicamente aquele select case que você tem lá no Visual Basic, aqui no caso no C#, assim como também em algumas outras linguagens de programação, ela se chama switch. Ok? Nós vamos fazer aqui um exemplo bem básico, que basicamente já vai dar um pontapé para aquele projeto que nós vamos ter lá na frente, que é desenvolver uma calculadora funcional aí através do prompt de comando, ok? Então, sem mais delongas, vamos começar aqui. Eu vou começar aqui, ó, declarando uma variável, algumas variáveis do tipo double. Ela vai ser num 1, num 2. Eu vou ter uma total, ponto e vírgula para finalizar, e vou ter uma do tipo string chamada op. E essa total, daqui a pouco a gente vai trabalhar com ela de uma forma um pouco legal aqui. Vamos lá. O switch ele serve para você fazer estrutura de decisões, assim como o caso do if. Porém, quando você tem que trabalhar com várias condições, com vários testes, como por exemplo na última aula nós trabalhamos com vários testes condicionais, a gente tem que utilizar no caso o if, certo? Quando você vai trabalhar apenas com um teste lógico, você pode trabalhar tanto com o if como por exemplo com o switch, certo? Eu nesse caso, quando eu trabalho com um teste lógico só, eu prefiro trabalhar com o switch, ok? Então vamos criar aqui um exemplo de uma calculadorinha básica que realiza todas as operações, certo? Como é que eu vou fazer isso? Eu vou colocar aqui, ó, console.writeLine, abro e fecho parênteses, abro e fecho aspas, vou colocar digite o primeiro valor, dois pontos, um espacinho, ponto e vírgula para finalizar a instrução. E aí agora a gente vai armazenar o primeiro valor aqui na variável num1, ok? Então, num1 ele recebe o quê? Ele vai receber o que o usuário digitar, porém, para que seja salvo na variável, nós precisamos converter, ok? Então vamos convert, ponto, to double, abro e fecho parênteses, e agora eu vou passar a instrução do input, né, para o sistema receber o que o usuário digitar. Console.readline, abro e fecho parênteses, e aqui fecho o ponto e vírgula, ok? E agora vamos fazer o seguinte, vamos lá, console.writeLine, digite a operação. O que significa isso? Em vez de eu simplesmente programar o C# aqui para quando o usuário digitar um valor e digitar o segundo valor, ele simplesmente fazer uma soma, uma subtração, uma divisão, uma multiplicação, o usuário vai determinar qual é a operação. E como é que ele vai determinar isso? Através, vou colocar aqui um comentário, através dos símbolos que nós utilizamos nas operações matemáticas. Então ele vai poder utilizar o asterisco para vezes, a barra para divisão, o sinal de mais ou o sinal de menos, ok? Beleza.
E nós vamos armazenar esse valor na variável string. Então, op recebe console.readline. Ok? Eu não preciso fazer um método de conversão porque eu estou armazenando tecnicamente uma string, então não tem problema. Agora eu vou simplesmente copiar esse aqui de cima, só vou trocar os identificadores, certo? Vou colocar aqui, em vez de primeiro valor, eu vou colocar segundo valor, e em vez de num1 eu vou salvar na num2, ok? Bom, então uma vez que a gente colocou aqui já a estrutura básica aqui, que o usuário vai digitar o primeiro valor, escolher qual vai ser a operação, certo? Na verdade aqui ele vai digitar a operação, certo? O sinal gráfico da operação. E a gente também já pediu para ele digitar o segundo valor, nós vamos colocar agora aqui a inicialização do total. Total, opa, apertei errado aqui, total igual 0, ponto e vírgula. Por quê? Porque quando você vai fazer as declarações do switch, você precisa que a variável, no caso que nós vamos trabalhar com o total lá dentro, já esteja inicializada, senão ele vai apontar como se fosse um erro, certo? E o switch, vou colocar aqui, switch, ele também trabalha fazendo um teste lógico, certo? Então o que eu vou fazer? Eu vou escrever aqui switch, certo? E eu vou fazer o teste da minha condição. E onde que eu quero testar? No caso aqui, eu quero testar o que tem na minha variável op, ou seja, na minha variável string, aqui no caso, né, do tipo string, que eu chamei de op, que é onde eu vou armazenar as instrução que o usuário passar com relação à operação da nossa conta. Então, vou testar aqui op, eu abro e fecho chaves, certo? E aí eu começo fazendo os testes. No caso, quando você tem o if, você faz o teste, coloca toda a condição e coloca o bloco de instrução. No caso do switch é um pouco mais limpo o código, então você declara a abertura do código switch, certo? Indica aonde você quer fazer o teste lógico e você vai colocar as condições aqui dentro de forma encadeada. Então, a gente sempre utiliza o método case, certo? Então, case, abre aspas duplas, eu vou colocar aqui o sinal de mais, certo? Coloco 2 pontos e aí eu faço aqui a minha condição, no caso, total igual, certo? Num 1 mais num 2. Ponto e vírgula aqui, coloco o break, ponto e vírgula, certo? Esse break serve para finalizar a instrução, no caso aqui o bloco de instrução desse seletor aqui, no caso o case, certo? E aí eu posso fazer a mesma coisa para os demais. No caso aqui eu vou copiar, certo? Vou colar aqui de novo e colar aqui mais uma vez. Agora a gente só ajeita aqui, vou puxar para cá. Aqui menos vezes, e aqui eu vou substituir por barrinha para divisão. Não sei se vocês perceberam que quando você coloca seletores iguais, ele dá uma mensagem de erro porque ele está apontando que você já tinha feito um teste com com a mesma condição daquele seletor, ok? Então o switch tem essa questão também. Você não pode fazer testes iguais, certo? Não posso verificar 2 vezes se a condição vai ser soma, certo? E aí aqui, como eu já troquei aqui o operador no caso que vai verificar que está na variável op, eu também vou trocar aqui na minha fórmula. Então aqui é menos, aqui é o asterisco e aqui é a nossa barrinha, certo? Então o que o switch vai fazer?
depois que o usuário digitou todos os valores, o programa vai entrar no modo de verificação lógica. Aí ele vai fazer o seguinte: o que está digitado dentro da variável OP é o sinal de mais? Se for o sinal de mais, então a variável total vai receber o valor 1 somado ao valor 2. Ele encerra o bloco switch e vem aqui para fora. Ah, não é o sinal de mais, então ele vai para o próximo teste lógico. É o sinal de menos? Se for, faz valor 1 menos valor 2. Ah, e se for, ele já encerra e vem aqui para fora. E assim por diante, até ele encontrar qual é a condição que satisfaz a nossa programação. Feito isso aqui, eu posso simplesmente colocar aqui um console.writeLine, abre e fecha parênteses, abre e fecha aspas duplas e coloco o resultado da operação é, dois pontos, dois passinhos, venho aqui, coloco um sinal de mais e coloco aqui total. Ponto e vírgula para finalizar a instrução e a gente coloca o nosso velho amigo console read key para que o programa não feche instantaneamente, certo? E agora é só a gente rodar e verificar aqui como que vai ser o processo de execução. Eu tenho que trocar o software que eu utilizo para capturar a tela do meu computador, porque é bem complicado aqui, viu? Demora demais. Vamos lá, ó. Digite o primeiro valor. Vou colocar aqui 5. Dou um Enter. Agora ele pede para me digitar a operação. Vou colocar aqui a operação de mais. Dou um Enter. Vou colocar aqui um 5. Quando eu der um Enter, ó lá, o resultado da operação é 10. Fechei. Ele não testa as demais. Por quê? Porque ele já encontrou o resultado aqui no mais. Beleza. Vou clicar aqui em iniciar novamente. E os cachorros latindo lá ao fundo. Os cachorros do meu vizinho. Vou colocar aqui 10. Enter. Vou colocar o sinal de menos. Enter. Vou colocar 2. E o resultado da operação é 8. E assim ele vai funcionar para todos os sistemas. Vou colocar aqui, por exemplo, 15. Enter. Vezes Enter, vou colocar aqui 3 e o resultado é 45. E se nós fizermos uma divisão, vou colocar aqui 150, Enter, barra para dividir. Eu vou colocar aqui 5 e o resultado da operação é 30. Ok? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Aprendemos um pouquinho sobre uma outra forma de trabalhar estruturas de decisão. É um código, como vocês podem perceber, muito mais limpo e muito mais prático do que o if. Porém, no caso aqui, nós estamos trabalhando com apenas um teste lógico, certo? Quando você precisa fazer mais de um teste lógico, você precisa trabalhar lá, no caso, com o if e às vezes até utilizar o if aninhado, como nós fizemos na última aula, ok? Eu espero que você esteja gostando desse curso de C# para iniciante. Nós estamos começando a entrar agora numa parte que nós vamos falar sobre códigos e estruturas um pouquinho mais avançada, para que vocês possam logo entrar dentro do projeto, que é primeiro construir uma calculadora funcional e depois construirmos uma calculadora que efetue o passo a passo de uma resolução de equação do segundo grau, ok? Um forte abraço para você, não deixa de se inscrever, deixa seu like, compartilha com os amigos e até a próxima aula. Fui!